Opa, olá, tudo bem? Já deixa o like, já se inscreve aí na página. Logo mais já vamos começar aqui a nossa live com um tema aqui do lado, que hoje é para discutir a privatização do mercado público. Enquanto isso eu vou estar compartilhando aqui nas minhas redes o link para o vídeo, certo? E já começamos. Pode até já colocando a sua opinião, o que tu pensa aí sobre a privatização no mercado público, né? Enquanto eu vou fazendo aqui esse trabalhinho de divulgação, que é super, hiper, mega, power, importante, né? Eu acho que vai travar tudo aqui, eu não vou conseguir. Essas coisas tecnológicas. Mas vocês também podem me ajudando e compartilhando, convidando aí os amigos. Já vamos começar. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger?
Já estou quase terminando aqui os compartilhamentos nas minhas redes de amigos. Vocês podem fazendo o mesmo aí, ou podem colocando comentário que vai ser respondido, viu? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Bom, vamos começar então. Então, para a gente começar a falar aqui, tem que cortar a música. Eu sei, já tinha um pessoal curtindo aí a música, mas tá bom. É para falar de um assunto bem sério aí, que é a privatização do mercado público aqui de Porto Alegre, né? Esse assunto já vem tramitando há algum tempo e tal, e daí agora, no meio da pandemia, acabou surpreendendo nós todos que o prefeito Nelson Marquesan simplesmente abriu o edital para a privatização do mercado. Ah, mas pode isso? Pode, porque a lei permite, né? Então, legalmente, sim, pode, tá? Até esse legalmente tem que ter alguns cuidados, né? Porque o que está sendo feito é uma privatização, ponto. Só que, assim, ó, nos termos jurídicos, isso é uma concessão, tá? É semelhante ao que acontece com as estradas. Então, a prefeitura, o que ela quer fazer? É um patrimônio público, então não terceiriza. Mas não é uma empresa pública que simplesmente se vende. O que a prefeitura quer fazer é uma concessão de 25 anos para a iniciativa privada, tá? Então, durante a empresa comprar, vai ter o direito de explorar o mercado público e lucrar em cima disso durante 25 anos. É esse o edital que abriu, tá? Assim, para ficar bem claro aí essa questão. E eu não vou, aqui na live, não é a intenção, eu simplesmente estar falando o que eu penso, né? Simplesmente como se eu fosse o dono da razão, como se eu tudo soubesse. Não é isso que eu quero fazer aqui. O que eu quero é pensar com vocês. Então, eu fiz uma postagem sobre isso na semana passada no meu perfil do Face, e aí diversas pessoas comentaram ali, deram as suas opiniões. Eu vou estar lendo e respondendo essas opiniões que meus amigos colocaram ali. E vocês que estão assistindo agora podem colocar também a opinião de vocês no comentário aqui da live, que eu também vou estar lendo
e também vou estar respondendo. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Vamos passar aqui para o modo que aparece a tela e vamos começar lendo aqui a matéria, tá? Então, ó, para quem não sabe, a Prefeitura de Porto Alegre lança a privatização do mercado público durante a pandemia. Frente Parlamentar vai encaminhar ao Tribunal de Contas e ao MP mais de 20 mil assinaturas contra a privatização. Tá? A notícia foi 10 de junho da semana passada, como eu falei. E vamos ler aqui, então. Olha aí o mercado público de Porto Alegre. Para mim é um grande símbolo da cidade e eu tenho ótimas memórias afetivas desse lugar, que sem dúvida foi um dos lugares que eu mais visitei aqui da capital. Até porque eu era da Zona Norte, pegava o ônibus exatamente aqui, ó, né? Terminal Parobé. Então sempre descia ali na frente do mercado. Eu gostava muito aqui. A padaria Copacabana fica aqui do ladinho, tem um sonho ali, que é maravilhoso. Quando eu trabalhava no centro, sempre pegava o sonho ali. Tinha época que eu era atleta, né? Então eu sempre comprava granola também aqui na banca. Então, assim, ó, um lugar aí para mim, assim, que só coisa boa. E eu me lembro também que quando eu estava morando no Uruguai, né, fazendo meu intercâmbio, quando eu vim para Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma laminuta no mercado público, né? Algo que, enquanto a gente é morador aqui, não valoriza tanto, né? Porque não sai do comum. Mas, quando eu estava morando fora, eu senti uma saudade imensa disso. E a primeira coisa que eu fiz, foi, ainda com a mala, ainda arrastando a mala, né? Foi vir aqui comer uma laminuta, né? E vocês aí, como é que são as memórias do mercado? Pode colocar aí também nos comentários. Enquanto isso aqui, ó, vou lendo, ó. Os mercadeiros, como são chamados os permissionários do mercado público de Porto Alegre, e os fregueses, que costumam se abastecer no local, ficaram assustados com o lançamento, na sexta-feira, dia 5, do edital que concederá à iniciativa privada a administração do local. O anúncio foi feito através de uma live pelo prefeito Nelson Marquesan, do PSDB, de costas para o prédio histórico. Sim, porque aqui é a prefeitura, para quem não conhece Porto Alegre, ó, aqui é a prefeitura e bem aqui, ó, exatamente aqui onde eu estou com o mouse, é o gabinete do prefeito. Então, certamente ele fez a live, né, literalmente ou simbolicamente, de costas aí para o mercado, essa live anunciando então a abertura dessa concessão, que é uma privatização como a das estradas, né, pelo período de 25 anos. Ao Jornal Correio do Povo, a presidente da Associação do Comércio do Mercado Público, ASCOPEMEC, Adriana Kauer, disse não haver momento pior do que esse para se tomar essa atitude. Em nota, a associação lamentou ter sido ignorada depois de ter assumido gastos que seriam de responsabilidade da prefeitura nos últimos meses. Na segunda-feira, dia 8, a Frente Parlamentar em Defesa do Mercado Público da capital, liderada pelo vereador Adelis Schell, anunciou que juntará as mais de 20 mil assinaturas do abaixo-assinado para enviar ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual. Temos um projeto tramitando na Câmara que tornará o Bará do Mercado um patrimônio imaterial da cidade. E o ponto já está registrado no livro do tombo, afirmou Adeli. Para quem não sabe, né, toda essa questão do valor histórico do mercado público tem essa questão também do valor religioso. Exatamente no centro tem um bará aí, e tem toda essa questão então do tombamento para evitar, porque qual é o problema da privatização do mercado público, essencialmente? É a descaracterização, tá? E eu sei que algumas pessoas querem exatamente isso. Elas não entendem que o mercado público é uma coisa, shopping é outra. Porto Alegre tem ótimos shoppings, né? No mercado público não precisa virar um. Ele é um patrimônio cultural, histórico, afetivo da cidade e também religioso,
como nesse caso do Bará. Nilson Pilati, administrador da loja da Reforma Agrária, aliás, muito comprei ali, tinha um leite condensado próprio deles, assim, fantástico, né? E diretor da Associação dos Mercadeiros, lembrou que o local já foi administrado pela associação, logo após a reforma realizada na administração do prefeito Tarso Genro. E esse foi o melhor período para os permissionários. Ele disse ainda que, além da questão do patrimônio imaterial do Bará, reverenciado pelos seguidores de religião de matriz africana, outra questão imaterial está em jogo. As lojas são tocadas por economias familiares e têm um modus operandi peculiar. É o atendimento olho no olho. Os vendedores conhecem pessoalmente seus clientes e a maioria deles já está há 2 ou 3 gerações realizando o seu comércio direto. Exatamente. O mercado, o próprio jeito, os próprios produtos, a própria maneira com que muitos dos produtos ali são fabricados e chegam ali, né, são baseados aí na economia local, na produção quase familiar, artesanal, de muita coisa que tem ali, né, desde dos produtos mais de artesanias diversas, até a questão de gêneros alimentícios, né? Como eu falei, eu comprava granola, que ali era simplesmente espetacular e ainda pelo bom preço. Muita erva de chimarrão diferenciada também a gente consegue ali. Então, tem toda essa questão, porque, pensa bem, se vai a privatização, pelo que eu estudei aqui, as lojas que estão ali, muitas delas trabalham há gerações, talvez aí perto dos 150 anos que tem o mercado, né, passou de pai para filho, elas vão ter que entrar numa disputa direta com outras lojas que não têm nenhum vínculo com a cidade, que obviamente se interessam pelo excelente ponto comercial que é ali. Dependendo da empresa que assumir, ela vai acabar vendendo, né, esses locais, tirando os velhos vendedores que estão ali, colocando empresas que não têm nada a ver com a nossa cultura, transformando literalmente num shoppingzinho. E eu acho que isso é o pior que pode acontecer num cenário de privatização. Claro que isso pode ser evitado, se tudo for muito bem feito, se tudo se direcionar pelo um caminho do diálogo. Mas veja bem, se o prefeito está colocando o edital justamente numa época de pandemia, e eu me lembro que ele fez uma consulta pública há um tempo atrás, e era num dia de semana. Eu mesmo estava trabalhando e não pude ir. Mas, por exemplo, eu estava falando com o camarada Copinaré, e ele me disse que acabou, pelo horário, por tudo, pela maneira como foi feita, né, extremamente esvaziada, simplesmente para cumprir uma formalidade e passar por cima, literalmente, aí, da vontade popular. Eu, particularmente, creio que algo tão simbólico quanto o mercado público não deveria ser nem discutida uma privatização sem passar por um plebiscito. Daí alguns dizem, mas a lei permite isso, a lei não exige que seja feito um plebiscito. Ok, mas não é porque tem uma lei, é por uma questão moral, por uma questão histórica da própria cidade, né? Agora, vendo aqui a questão dos valores, tá? A Deli lembrou que, além de colocar o edital durante uma pandemia, a prefeitura baixou o valor da concorrência para 85,9 milhões, sendo que o vencedor da licitação terá que fazer investimentos de 40 milhões e usar os outros 45 milhões para a manutenção do prédio. Segundo ele, os mercadeiros têm interesse em participar da licitação, mas no momento estão descapitalizados. Então, assim, o mais justo seria, né, uma maneira com que se fizesse algum sistema cooperativado com os mercadeiros, para que esses pudessem seguir a sua forma de trabalho, mas que também houvesse uma modernização ali dentro do prédio, se fosse o caso. Tá? Lembrando que o mercado público de Porto Alegre não é um local depreciado, não é um local que está dando prejuízo, não é um local problemático, muito pelo contrário. Tá? Então, como é que funciona essa licitação? Se tu tem 85,9 milhões de reais, daí eu te pergunto, quem é que vai ter esse dinheiro? Né? Já fica aí a primeira reflexão, daí tu já sabe
o direcionamento que está sendo dado aí nessa licitação. Esses 85 milhões, tá? 40 milhões tem que entrar direto agora em investimentos, né? Melhoras, obras, etc. Essa modernização que pode implicar até numa descaracterização. Mas é um dinheiro bem-vindo. E os outros 53 é para manutenção do prédio. Então, pelo que eu entendo, o que de fato a prefeitura vai estar ganhando aqui? Qual vai ser realmente a vantagem, né, de estar entregando o mercado público para a iniciativa privada? Eu não entendi bem. Se alguém puder aí me esclarecer nos comentários, como eu disse, eu não sou nenhum dono da verdade, mas esse negócio aqui não está me parecendo interessante nem vantajoso. E ainda direcionado para uma pequeníssima parcela da população que teria esse dinheiro aí. E que, obviamente, né, trabalharia de que forma? Trabalharia da forma para estar recuperando esse dinheiro e lucrando em cima do patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre. Vocês estão entendendo? Ninguém vai assumir 85,9 milhões do próprio bolso. Quem dá esse valor aí pela essa licitação já vai ter todo um plano de ação para estar lucrando em cima disso, para estar recuperando esse valor e, quem sabe, até dobrando ou triplicando aí ao longo desses 25 anos. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo me acompanhar? Ok, então vamos seguir aqui a leitura. O vereador disse ainda que não existe grupos gaúchos interessados em assumir a gestão do mercado. Cara, isso aqui eu acho preocupante. Se vocês já têm uma nova informação além dessa aqui, por favor, coloque aí nos comentários. Por quê? É o lance da descaracterização. Imagina, vai ganhar um grupo justamente de fora, distante da nossa cultura, que não tem nenhuma memória afetiva com o nosso mercado. Ah, mas ele administra bem o mercado lá e não sei aonde. Mas, como eu disse, o nosso mercado ele não está mal administrado, ele não está jogado às traças. Ok, agora é um momento de pandemia, um momento difícil para isso, mas essa privatização ela já vai sendo estrategiada desde o início do mandato Marquesan, né? Entra, sem dúvida, na questão ideológica. É uma questão ideológica, porque as boas justificativas para a privatização eu ainda não vi. O que eu vejo é uma esperança desmedida, até de alguns repórteres e etc., que são ideologicamente inclinados a acreditar que quando privatiza, melhora. E isso nem sempre é uma constante, né? E se é para discutir ideologia por ideologia, né? Então vamos lá. Primeira etapa vencida, que foi ler aqui a notícia. Vamos ver aqui. O Luan de Oliveira. Aliás, a gente tem falado bastante. Luan, primeiro autista, formado em filosofia da América Latina. Em breve vou estar fazendo uma live também com ele sobre a questão autismo e filosofia, então vocês não percam. Ele mandou uma aqui dizendo que está escutando e que o vínculo está além, né, dos valores financeiros, além de todas essas questões. E eu não tenho dúvida disso, né? Concordo em gênero, número e graus. E quem pensa diferente é bem-vindo aqui no nosso debate. Coloca ali nos comentários também, tá? E agora, então, eu vou aqui para a postagem que eu fiz. Olha lá, eu fiz a postagem no dia 10 de junho, literalmente pedindo a opinião aqui nos comentários, tá? Então, teve 35 reações, diríamos assim. Vamos ver quais reações foram essas, né? Irritação 17. Então, a maior parte dos meus amigos ficou irritado, ficou bravo aí com essa questão dessa privatização, ainda dessa maneira, jogando um edital na pandemia. 17 deram um like, ou seja, acharam a postagem significativa. 4 estão muito tristes aí com essa história, e uma pessoa se espantou, hein? Eu acho que é mais ou menos assim a reação do povo porto-alegrense no geral, tá? A título de comparação aí, eu tenho aí 4.200 amigos, tá? Então a Caroline Pensadora, ela botou
que o prefeito é um safado. Eu não sei se esse é o melhor adjetivo aqui, mas sem dúvida há uma ardilosidade ideológica nessa decisão lá, né? E a própria simbologia semiótica dele ali no gabinetezinho de costa para o mercado, querendo literalmente entregar para determinadas pessoas um patrimônio histórico, cultural, afetivo e até religioso da nossa cidade, há um valor ali de barganha que, pelo que eu entendi, não vai pingar nada de dinheiro na prefeitura, simplesmente o dinheiro vai todo para a manutenção do prédio e, obviamente, quem assumir não vai fazer de coração, vai querer ter lucro em cima. E muito provavelmente para isso vai ter que se livrar de algumas bancas ali para colocar algumas lojinhas mais sofisticadas e ganhar um dinheiro a mais em cima, descaracterizando tudo isso aí que eu falei. Para piorar, pelo que vimos nessa e em outras matérias também que eu li, muito provavelmente quem comprar vai ser um grupo de fora do Rio Grande do Sul, acostumado a administrar shoppings e mercados por aí, sem esse viés cultural e histórico como o nosso mercado. Então, tá bom, Caroline, é um safado mesmo. Eu, filósofo aqui, estou enrolando, mas eu acho que teu adjetivo vai bem. O Marcelo botou tomara, lugar imundo. Eu pergunto para o Marcelo, né? O que tem de imundo no mercado público de Porto Alegre? Tu é cidadão de Porto Alegre mesmo? Tu frequenta o mercado? O mercado, pelo menos desde que eu sou gente, né, mais de 20 anos, sempre me pareceu, dentro das suas características, muito limpo, muito bem organizado. E como eu falei, aí me gera memórias afetivas muito interessantes ao longo da minha vida. Tem um cheirinho meio estranho, peculiar das peixarias, mas eu vou dizer que acho que isso faz parte até das memórias afetivas também. E é uma característica, né? Tem muito lugar assim, né, meio escuro e com um cheiro estranho que são ótimos, são maravilhosos, né? Então eu não sei exatamente de que imundícia aí o Marcelo está falando, né? Me parece só um argumento fraco e de ódio. Talvez as memórias afetivas dele ligadas ao mercado sejam ruins. Então ele acha que se privatizar vai vir a mágica do Deus do mercado e vai acabar com essas memórias afetivas ruins dele aí em relação ao nosso mercado. Só pode ser. Será que é isso? Vamos seguir aqui. Então a Josemara é minha esposa, um beijo, Josemara. Certamente ela está assistindo, né? Ela botou aqui que é um absurdo, uma decisão dessa não pode ser tomada assim, sem consulta pública, sem que as pessoas sejam informadas dos motivos, sem o debate popular correto. Neste momento, esse tipo de atitude é ridícula, pois, como o próprio nome diz, o mercado é público e esse tipo de decisão tem que se ouvir e dar voz à população. Eu concordo em gênero, número e grau, aliás, falei isso, né, também anteriormente. Deixa eu ver, eu já tinha curtido já. Por mais que a lei permita que faça essa concessão, como o Marquesan está propondo agora, por mais que a lei não exija que seja feita uma consulta popular, um plebiscito, eu acho que é um mínimo, né? É um referencial tão grande da nossa cidade que é o mínimo em questão de respeitar a população, né? Uma gestão democrática, uma gestão participativa, né? Não tomaria uma atitude assim sem a devida consulta popular. Mas aí, fraternamente, né, o prefeito Marquesan, tudo que ele não fez durante seu mandato é essa gestão participativa. Ele gosta de, ali do gabinetezinho dele, como se fosse o alto de uma torre de um castelo, ficar mandando decreto sem consultar absolutamente ninguém. Né? E ideias muitas vezes mirabolantes que ele tira do fundo, do pâncreas ideológico dele. Tá? E nisso, Porto Alegre, em 3 anos e meio de governo Marquesan, andou para trás quase os 30 anos de avanço que a gente teve nas gestões anteriores. Né? E aí, se a gente entra no espectro ideológico, lembrando que nos últimos 30 anos tivemos sempre governo de esquerda e centro-esquerda.
E a cidade sempre foi uma referência, principalmente em democracia participativa e na qualidade dos serviços públicos também. Bastou o Marquesito assumir e tudo isso se perdeu. Educação, transporte público, saúde, que éramos referências, ficamos tudo ao Deus dará, né? E a gestão participativa tem sido ignorada em prol de um playboy que acha que o gabinete do prefeito é uma torre de um castelo e que dali se governa baixando decreto, como se a população não interferisse em nada, né? Vamos dar sequência aqui. A Ana Gabi mandou um lamentável, um lamento também que seja feito dessa maneira. A Hiroshima já disse, o nome já diz, o mercado é público, né? E aqui eu não vou dizer nada, eu acho que é autoexplicativo, né? Para quem entendeu. O mercado público-privado é uma contradição por si só, mas já foi feita em outros municípios, né? Vamos ver que eu acho que eu me lembro que até alguém trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar, tá? A Nara, minha colega, professora lá do Pessoa de Brum, tem um filho autista também, ela colocou aqui: mercados públicos são símbolos de muitas cidades e por isso devem ser patrimônio de seus munícipes, ou seja, espaços de presença democrática, onde todas as classes, cores, credos podem se fazer presentes e consumir. Me parece que conceder à administração à iniciativa privada pode padronizar o mercado para que apenas alguns tipos de clientes andem pelos seus corredores e usufruam de sua diversidade de mercadorias e estilo de venda e atendimento. Pois é, Nara, eu estive pesquisando aí sobre o exemplo de mercados que foram privatizados e essa foi a principal reclamação. Eles se tornaram, bem dizer, polos turísticos, né? E meio que pararam de atender aquela população mais diversificada, né, que já tinham. Viraram meio que shoppingzinhos para turista e não mais um mercadão público que atende pessoas de toda a cidade, né? Então essa descaracterização, que é uma coisa óbvia, né? Quem assumir vai ter que bancar ali a manutenção e etc. aí nesses 25 anos, pelo aquele valor ali, 89 milhões. E obviamente vai querer lucrar em cima disso. E para lucrar em cima disso, um dos jeitos vai mudar a estrutura, se livrar das bancas que já estão há 100 anos ali e colocar novas, mais caras, que paguem um aluguel maior e assim por diante, né? Então, basicamente, a privatização leva para esse caminho. Bom, talvez daí fique mais limpinho, sem o cheirinho de peixe que o colega ali reclamou. Mas e aí? Porto Alegre precisa disso? Ou já é bem abastecida de ótimos e maravilhosos shoppings, né? Aliás, agora a moda, já que eu falei do cheiro, né? As lojas ficam lançando perfume, né? Então cada loja tem um cheiro, né? Mas nenhuma tem o cheiro de peixe do mercado. Pois é. Então vamos lá. A Josemara aqui também postou ao jornal Correio do Povo, a presidente da Associação do Comércio e Mercado Público, Adriana Kauer, disse não haver momento pior para se tomar essa atitude. Em nota, lamentou ter sido ignorada depois de ter assumido gastos que seriam de responsabilidade da prefeitura nos últimos meses. Será que não tem que colocar isso aqui numa improbidade administrativa do prefeito? É aquela velha tática de sucatear para vender barato. E parece que, mais uma vez, ela foi irresponsavelmente aplicada aqui pelo Marquesan. Tomara que isso aqui vá para o MP e que o prefeito tenha que pagar por essa impropriedade. O Carlos Paes, também, meu amigo, meu vizinho, guerreiro batalhador, botou aqui: o mercado público tem sua riqueza e importância justamente porque ele é público. Uma diversidade de culturas e tradições que estariam em risco se essa ideia infame acontecer. Isso não pode acontecer e não vai. Carlos, isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Se ir alguém agora para a prefeitura e dizer que tem esses 89 milhões e querer assumir o mercado, ela vai assumir. Está aberta a licitação. É isso que está acontecendo. Não está sendo discutido com a população. Simplesmente está aberta a licitação. Então, assim, ó, a gente já tem que ir para um plano B
se a intenção é realmente evitar que isso aconteça. Eu não descarto privatizações, eu não acho que privatizações são a priori ruins, não, mas do jeito que está sendo feita é um absurdo, é um processo completamente atravessado que não podia estar acontecendo em hipótese nenhuma. Então a gente tem que encontrar maneiras de retroceder esse processo, porque, Carlos, já está acontecendo, tá? A Cleusa, primeiro ela mandou uns 100 comentários e ficou triste ao saber essa notícia, mas depois ela refletiu e botou aqui, ó. Outra coisa lamentável foi o fim do Jardim Botânico, e mais uma vez sem comentários, o fim do Jardim Botânico, que era uma responsabilidade estadual, também um patrimônio lindo da nossa cidade, que vai passar um processo de privatização, vão colocar prédios ali, sei lá o que vai ser, mas é mais uma área pública que se perde, né? É uma questão aí lamentável. E se pensar, né, governador e prefeito são do mesmo partido, tem a mesma vertente ideológica, tá? Que isso fique claro, que tem muita ideologia, tem mais ideologia do que cálculo financeiro por trás de uma decisão como essa, tá? E que nem eu falei, o mercado público é importante demais para ser só uma decisão financeira, já começamos assim, tá? A Dornelis Moreira botou que isso não pode acontecer. A Dilva botou privatização igual a presente. Já senti isso na pele. E, nossa, privatizar, não. E nesse caso aqui tá uma cara de presentão mesmo. Porque a prefeitura não vai levar nada. Não vai ir dinheiro para os cofres públicos, né? Simplesmente o valor da compra ele vai todo para manutenção. Daí pode dizer, mas a prefeitura vai estar deixando de gastar. Não é bem assim, porque o mercado público ele tem um valor inestimável, ele é um ponto turístico e ele movimenta dinheiro. E os próprios mercadores, agora eu me perdi o termo ali, que tem as lojas no mercado, já geram o suficiente para manter ele na sua manutenção e poderiam estar administrando também, né? E se não fosse lucrativo o mercado público, ninguém nem sequer ia querer privatizar, porque quem privatizar vai querer, além de bancar esses 89 milhões, lucrar pelo menos o dobro disso ao longo desses 25 anos, senão não faria, né? Então achar que o mercado público está falido, está quebrado, eu não achei isso em nenhum lugar, eu não achei isso em absolutamente nenhum lugar, porque não é o que está acontecendo, né? Então vamos seguir aqui. A Ana Lu disse, mais um absurdo do prefake. Isso nem é hora de estar agindo de soslaio em meio a uma pandemia. Prefake, esse adjetivo aqui é bem interessante, né? Que a gente estava acostumado a ver prefeitos de Porto Alegre que eram verdadeiras figuras folclóricas da nossa cidade, tá? Então, assim, ó, indo de trás para frente, o Fortunati, uma figura simbólica da nossa cidade há anos. O Fogaça, né, tem aquela música da capital, o cara folclórico pra caramba. Antes a gente teve ali Raul Ponte, Tarso Genro, Olívio Dutra, todas figuras, cara, que sempre viveram o cotidiano de Porto Alegre. E aí a gente vai para esse prefeito que nunca viveu o cotidiano de Porto Alegre e continua não vivendo, porque basicamente ele sai do AP, entra no carro blindado, vai no carro blindado até a prefeitura, entra correndo ali, né, que é uma portinha por trás, assim, ele entra correndo ali, vai lá para a torre do gabinete dele e acha que é o reizinho, e ele tem feito isso nos últimos 3 anos e meio, né? E as visitas que ele faz nos bairros da cidade são bizarras, porque a lógica é a mesma. Ele vem no carro blindado, chega no lugar, aparece, e daí ele fica com medo de ser vaiado, de tomar ovada e outras coisas, porque ele simplesmente castra uma cultura de participação popular na gestão de Porto Alegre que a gente tinha há mais de 30 anos. Ele não quer ser ouvido pela população, ele vai ali, faz o que tem que fazer, tira umas fotinhos, e se o pessoal começa a criticar, ele já se joga no carro blindado e sai correndo de novo. É basicamente esse o modus operandi aí do Marquesan,
tá? E eu falo isso porque já observei algumas vezes, mas na última vez aqui na Ípica eu pude ter uma boa conversa com ele, isso aí está registrado em fotos e até alguns vídeos, aí quem quiser entra lá no meu perfil particular e dá uma olhada, tá? Antes da gente vir aqui para Mari, eu vou dar uma olhadinha se tem algum comentário novo feito agora. O Elton mandou um boa noite, Elton, e vamos seguindo aqui. A Mari botou, o mercado público faz parte da memória afetiva, olha, justamente o que eu estava falando, da grande maioria dos porto-alegrenses. Seus produtos, cheiros tradicionais, olha o cheiro que eu falei, lembrança de coisa boa, datas festivas, um espaço democrático, podemos comprar, passear ou apenas renovar as energias, tomando um sorvete na banca 40, quem nunca, né? Comprando erva mate ou algumas frutas. Quem quer privatizar não deve ter nascido aqui. Olha, eu acho que teu comentário diz tudo, e aí eu já vejo aí o meu lado, né? O meu lado, cara, eu tô concordando aqui com vocês, ou seja, privatização, principalmente do jeito que está sendo feita, do reizinho do castelo, não, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? A Cláudia concorda com a privatização, provavelmente, né? Mas não diz os seus motivos. Que nem eu falei, eu gostaria de ver bons motivos para a privatização no mercado. Que não fosse só ódio, não fosse, ai, tem cheirinho de peixe, ai, o chão não brilha que nem o do Zafari. Não, mas que fosse uma explicação aqui para me convencer, né? E também não fosse igual um companheiro meu, mas não é privatização. A gente sabe que não é privatização, né? Que é uma concessão, é igual estrada. É exatamente igual estrada. É uma concessão durante tantos anos para fazer a manutenção, mas pode lucrar em cima. E como eu falei, para estar lucrando em cima vai ter que ter todas as alterações que não são legais. Aqui o Alexandre Machado, meu amigo canibal, o sobrenome dele é canibal, tá? Além de Machado, ele é canibal. Também meu colega professor. É um absurdo. A ganância privatista prostituindo uma cadeia comercial de pequenos comerciantes. E é uma cadeia de comerciantes, que não é só os comerciantes que tem ali. Muitos daqueles produtos vêm da agricultura familiar, tá? Vêm da agricultura urbana, eles movimentam outros setores da própria comunidade porto-alegrense. Entende, Alexandre? Então, assim, o mercado público é uma cadeia realmente de empregos da economia criativa local que está por trás dos comerciantes que estão ali. Então ele tem essa importância ainda maior. Né? E tu citas aqui Pelotas. Eu me lembro que alguém tinha citado um exemplo interessante aqui. Ó. Em Pelotas aconteceu isso, no governo tucano. Provavelmente o governo ligado ao próprio governador que está aí. Né? Como natural dessa cidade, tenho memórias afetivas de um tempo onde o cheiro, o jeito peculiar, o povo transitando pelo mercado público. Como morador de Porto Alegre há 18 anos e tendo familiares, lá fui ao mercado público de Pelotas, né? Para meu espanto, está totalmente diferente para pior, infelizmente. Segundo informações de amigos, e de lá, houve uma redução de 50% das bancas. Hoje parece estar mais parecido com um mini shopping. As bancas de alimentos transformadas em pequenos comércios, tipo lojinha de artesanatos industriais, e outros comércios de doce. Foi uma tristeza para mim. Alexandre, eu fui em Pelotas recentemente, né, teve as Olimpíadas de Filosofia, e foi exatamente isso que eu vi. O mercado público todo bonitinho, todo pintadinho, cheirosinho, chão brilhosinho. E banquinhas dos doces e produtos assim, né, não tão característicos de um mercado público. E não tinha cheiro de peixe, não. Então, assim, parece que a privatização leva para esse caminho, pelos motivos que eu já repeti aqui 300 vezes. E por que as pessoas gostariam de fazer isso? Bom, questões ideológicas por trás, ou ainda algo mais obtuso, como entregar a administração para um grupo de conhecidos. Por quê? O prefeito ele vai ficar 4 anos ali. E se Deus quiser, a partir de 1º de janeiro não é mais ele. Porque ele literalmente não merece ser reeleito. Tá? E aí perdeu o poder. Certo? Agora,
Se tu privatiza e tu passa, por exemplo, como foi a questão da iluminação pública, que literalmente ganhou um grupo que são de amigos dele, tu continua tendo um poder na cidade, influenciando nas decisões políticas e ainda ganhando dinheiro em cima do contribuinte. Agora, se tu pega uma fatia do bolo, ainda como a do mercado público, a situação ainda é mais agravante. Ela se perpetuar no poder por mais 25 anos, de uma forma indireta e antidemocrática. Aí vem uma das frases que me marcou quando eu li Max Weber, lá na faculdade ainda, que ele dizia que essa questão do mais Estado, menos Estado, ela é trivial, porque o Estado ele continua tendo o mesmo tamanho. Tu simplesmente pega algo que era administrado de forma democrática e, ao privatizar, tu passa para uma administração não democrática. Né? Então o mercado é público e é administrado pela democracia. Agora, se tu privatiza, ele vai continuar sendo público, porém vai ser administrado de forma não democrática. Né? Embora, como eu disse, né, essa administração ela se elegeu democraticamente, só que anulou muitos dos processos aí de participação popular que faziam Porto Alegre ser reconhecida mundialmente como a capital mundial da democracia participativa. Perdemos esse título. Aliás, Porto Alegre era a capital nacional da transparência, hoje tem uma das piores transparências na gestão pública, né? Podem anotar isso, né? Vão pesquisar, estudem sobre a gestão, né? Gestão pública, e vão descobrir que o Marquesan é um péssimo gestor. E lembrando que ele se elegeu com um discurso da gestão. Ele é péssimo, ele é terrível no que está fazendo. Tá? Vamos lá, então, seguindo aqui. A Tatiane. É mercado público, o nome fala por si só, acho um absurdo. O Carlos Augusto colocou: este prefeito é um insano, quer acabar com uma das melhores referências de Porto Alegre. O mercado público não pode e não deve ser privatizado. A Lisete mandou um não, né? Não, chega. O Vilmar Homem mandou um sem comentário, prefeito sem noção de absolutamente nada da realidade. Mas no mundinho que ele vive, ele tem muita noção, né? O que ele faz, ele não faz por acaso. Como eu falei, aí tem muita ardilosidade por trás e dependendo aí de quem ganhar essa licitação, vai ficar ainda mais evidente, né? Claro que há a possibilidade de ninguém se interessar. Afinal, é um momento difícil para a economia, o cálculo de o quanto que vai se lucrar em cima do mercado muda por causa dessa questão da pandemia. Né? Quem vai querer investir, quem vai querer abrir lojas, quanto que vai poder cobrar de aluguel, o que poderá ser feito para monetizar em cima do patrimônio público. Todas essas questões ficam em dúvida, ficam em xeque com a questão da pandemia. Então pode ser que ninguém se interesse nessa licitação e ela caia por si só. Eu não sei, mas pode acontecer isso. Vamos ver aqui. O Leonardo Lopes mandou um: fica o mercado, vai-se o público. Acho que Porto Alegre caminha para perder uma referência histórica que existe em muitos lugares do mundo. A mão invisível do mercado precisou de estruturas públicas para se desenvolver em tempos não tão remotos. Alguns lugares valorizam a própria história e colhem os frutos disso. O mercado público, então, carregando toda essa história, vai virar produto barato, infelizmente, para atender os anseios e luxos dessa mão invisível. O que realmente vamos ganhar com isso é muito dúbio, né? Mas essa descaracterização que eu falei para o mercado, para muitos vai agradar. Essa é a questão, né? Para quem não gosta desse formato que o mercado tem, o mercado público não são coisas baratas. Não. Ele tem produtos únicos, especiarias, né? Produtos que tu não vai encontrar em outro lugar, que vêm da economia criativa, que vêm da agricultura urbana, que vêm da reforma agrária, né? Que vêm dos pescadores locais, que vêm da nossa lavoura. Tem questões assim que
né? Tu não vai encontrar em outro lugar. E se ele se igualar aos shoppings e etc., vai perder tudo isso, como já aconteceu em outros municípios que passaram pelo processo de privatização. Né? O mercado não vai acontecer a ruína, ele não vai acabar. A gente não está dizendo que se privatizar vai ficar horrível, não. Ele vai ficar descaracterizado, ele vai ficar mais perto de um shopping do que do mercado. E muitas dessas banquinhas que ali estão vão fechar, e atrás do fechamento dessas bancas vão se fechar um monte de empregos que estavam abastecendo essas bancas também, né? Em prol, muitas vezes, de produtos chineses, por exemplo. Eu não quero isso, de jeito nenhum. Tomara que não aconteça. E espero estar muito errado também. Tomara que... Bom, vamos seguir aqui. O Nivaldo foi meu colega lá dos tempos da Vivo, né? Ele botou, é administrado pela prefeitura, mas tem uma associação dos mercadeiros. E a administração já foi feita por eles. Por que não devolveram a administração para eles? Foi uma administração ruim? Pois é, Nivaldo, essa é uma questão super importante. O prefeito simplesmente faz de conta que a associação não existe, porque obviamente ele sabe que existe e eles estão cutucando ele lá. Mas ele vira de costas para o mercado, faz de conta que não existe para entrar num processo de licitação, provavelmente para favorecer alguém que interessa a ele. Pronto, falei. É isso. Né? Aqui a gente teria uma saída interessante. Já se a prefeitura não quer investir mais dinheiro no mercado, o que eu acho um total absurdo, e que nem eu falei, né, não é a prefeitura, é esse prefeito. E se Deus quiser, a partir de janeiro é outro. Então o cara tá tentando literalmente assim, ó, fazer a desrova antes que o mandato acabe. É muita sacanagem, pelo amor. Então vamos lá, aqui o Luiz Felipe mandou aqui, ó, falo pelo exemplo da minha cidade, ele só não botou qual é. Quando privatiza o mercado, perde suas características, sem falar do problema na fiscalização. Fazem a empresa que assumir não cumprir com as promessas, e no final é só a prefeitura passando para seus amigos o controle de uma parte importante da cidade. Perfeito, vai ao encontro do que eu falei, né? E entra essa questão aqui da fiscalização, que ainda não foi dito. A gente sabe que a prefeitura, nos moldes que ela tem hoje, um dos principais problemas é a fiscalização. O prefeito diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não tem ninguém para fiscalizar lá. Se faz contratos milionários com empresas privadas para ela fazer determinado serviço, mas não tem fiscalização para ver se esse serviço realmente está sendo dado para a população e está sendo dado com qualidade. Então, assim, ó, ok, daí tu privatiza pelo aquele valor, e quem é que vai fazer a fiscalização para garantir que esse valor seja realmente investido? E aquele valor ele vai sendo corrigido ao longo dos 25 anos, porque ao longo de 25 anos o preço da manutenção vai subindo e descendo, vai se alterando. Então aqui traz uma questão muito importante, né? Também o Luiz Felipe. A Juliana mandou um nem de brincadeira, no centro do mercado tem um bará sagrado e não pode ser mexido. Quem quer shopping, vai no shopping, o mercado é público. Trouxe a questão do bará, que também ali traz a matéria, que é um valor imaterial, né? O mercado público é um grande patrimônio de Porto Alegre. Já sobreviveu a 5 incêndios e uma enchente. O mercado público tem 4 entradas que formam uma cruz. Sempre à esquerda das entradas há uma flora. Ou seja, ele possui... Aqui é o Fábio Fleck, né? O Fábio Fleck, meu grande amigo, e ele é prolixo, né? Então ele nos saúda aqui com um textão, que é uma das suas habilidades. Então vamos lá, vamos fazer essa leitura aqui. Deixa eu curtir aqui esses aqui que eu não tinha curtido ainda, né? Antes de vir aqui pro texto do nosso amigo Fleck, vamos ver se a gente tem mais um comentário. O próprio Fleck mandou aqui um boa noite, excelente live, um momento oportuno para passarmos a discutir esse absurdo que está sendo proposto em nossa capital. E que nem eu já tinha dito ali, Fleck, é mais do que proposto. O edital está aberto. Se tu provar para a prefeitura que tu tem 89 milhões, tu compra o mercado por 25 anos. Está aberto, entendeu? Tá ali, cara. Assim, não é nenhuma questão de vai ser discutido com a população, vai ser consultado, vai ser feito um plebiscito. Não. Ele deu um migué, ele marcou por se não me engano, foi assim, foi uma terça-feira,
porque às terças eu trabalho de noite, às 5h30 da tarde, foi uma coisa assim, que supostamente foi uma consulta pública, lá no não sei aonde, para ninguém ir e não ter direito à contradição, mas para validar ali o papel como se essa consulta tivesse sido feita. Algo da importância do mercado público, mesmo que a lei não obrigue isso, teria que ir para plebiscito, ponto final. A gente não deveria... E ainda as propostas deveriam estar bem claras para a população. Ó, o dinheiro vai fazer isso, vai ficar assim, vai ficar assado. Do jeito que a gente está fazendo, a gente nem sabe como é que vai ser investido esse dinheiro. Vá que literalmente os caras querem pôr tudo abaixo ali e meter um shopping, né? Só mantém a casca do ovo no mercado. Sei lá se pode fazer isso, mas até isso eu fico desconfiado, porque não foi discutido, não foi apresentado, a gente não foi consultado, né? Simplesmente o reizinho do castelo baixou o projeto como se a gente nem existisse, né? Então vamos lá, vamos aqui para o textão. O mercado público tem 4 entradas em cruz e sempre à esquerda delas há uma flora, ou seja, ele possui uma importância muito grande para as religiões afro-brasileiras, incluído um assentamento do Bará, que fica no centro do mercado, que é uma peça central da religião que fica ali dentro. O restaurante Gambrinos tem mais de 100 anos e o restaurante Naval era um restaurante onde Lupicínio Rodrigues costumava ir. Inclusive reza a lenda que o hino do Grêmio foi composto ali. Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura, aprovou nossa bomba royal quando a comeu no mercado, na Banca 40, e disse que foi a melhor sobremesa que já havia comido na vida. Ali há uma importância histórica, religiosa, cultural, sentimental, indescritível e de modo ideológico. Marquesan deseja vender um patrimônio de Porto Alegre assim, como se não tivesse importância alguma, pois ele não possui conexão com ele, como nós temos. Ah, Fleck, aí tu disse tudo, né? Marquesan, a gente sabe a história. Ele é o Nelson Marquesan Júnior, é filho do pai, é deputado. Marquesan viveu muito mais em Brasília do que Porto Alegre. E o jeito que ele vive na cidade é o jeito do carro blindado, que eu falei anteriormente aí no início da live. Ou seja, ele não tem esse elo, ele não tem essa conexão de quem descia no Parobé e todos os dias cruzava o mercado, né? De quem comprava o tri ali dentro, de quem comprava um sonho, a granola, a erva do chimarrão, né? De quem pichinchava, de quem convivia, de quem trazia um peixe embaixo do braço no busão lotado na Sexta-feira Santa. Ele não tem memória nenhuma, não tem recordação nenhuma daquilo ali. Aquilo ali não importa para ele. Essa é a real. E o que ele vê é uma oportunidade de botar a ideologia dele em prática e através aí de quem sabe lá quem ganhar, se perpetuar um pouquinho no poder. Porque como eu falei e reintegro aqui, esse cara não merece ser reeleito. Não importa em quem você vai votar. Mas assim, ó, esse cara não merece. Minha opinião. Será que os permissionários, donos de bancas de frutas e outros artigos populares irão continuar no mercado? Vale a reflexão, mas como é muito difícil, né? Parece que essa licitação ela garantiria que eles ficaram mais 4 anos ali. E daí depois, competindo contra os interesses de quem comprar ali, a coisa vai ficar quase impossível de eles se manterem. Ou nessa iniciativa a ideia é justamente manter apenas as lojas chiques. Alguma dúvida? Como o Marquesan falou, temos que fazer algo com mais de 20 anos para que eles não consigam mudar. Eles quem? Aliás, será que os grupos que irão abraçar essa iniciativa serão semelhantes àqueles que abraçaram outras iniciativas do prefeito? Amigos dele? Fica esta grande dúvida. É lamentável este tipo de gestão sem criatividade. Isso aqui é muito importante, Fleck, porque o mercado não está legal. Embora eu não ache que não esteja legal, mas na cabeça deles não está legal. É que nem o amigo ali. É sujinho, é fedidinho. Então, na cabeça dele isso não está legal. Se não está igual o shopping Moinhos, o mercado não está bom. E aí, o que ele pensa, né?
como é que a gente faz para arrumar isso? Será que eu faço uma consulta popular? Será que eu faço um projeto? Um hackathon? Não. Privatização, privatização, privatização. Os caras não têm criatividade nenhuma na gestão. É uma gestão retrógrada, né? É uma coisa absurda. E o pior é que a gente paga o salário dessa gente, né? E não é pouca coisa. E fora que, olha o que ele faz. Em vez de usar a própria máquina pública, o Marquesan, a gestão dele, gente, eu vou dizer para vocês o que ele faz, tá? Ele pega milhões do nosso dinheiro, milhões, e dá para consultorias de empresas, adivinha como essas empresas, né? Ali, ó, grafei para não, né? Porque é uma coisa evidente. Daí ele paga milhões para consultorias e essas consultorias fazem um serviço que, na verdade, meia dúzia de servidor público poderiam fazer e o nosso dinheiro se vai. Para ter uma ideia aí, gente, por exemplo, tá? O tal banco de talentos chega a ser uma piada grosseira. E isso já foi motivo até de processo de impeachment. Só que aquilo, impeachment não é uma questão legal, é uma questão política. E o Marquesan ele conseguiu negociar a maioria dele na Câmara de Vereadores e aí ele está garantindo o mandato dele, mas são questões todas que vão ser julgadas. Então, pelas informações que eu tenho, ele criou um tal banco de talentos, que até eu me inscrevi, porque a ideia seria muito interessante. Em vez dos CCs serem por questão partidária, os CCs seriam por currículo, né? Um banco de talentos ali. E olha, eu sou servidor público, eu tenho um excelente currículo, diga-se de passagem, eu me inscrevi, por que não? Só que na prática, esse banco de talentos é só mais uma consultoria que ganhou milhões para fazer um serviço que não faz, porque continua sendo o velho sistema dos CCs, troca de cargo por interesse partidário, e foi assim que ele conseguiu a maioria na Câmara, né? Pegando o centrão e dando cargos ali para ele. Então, embora, por exemplo, o filho do fulaninho do partidinho Y, que acabou de fazer um acordo com o prefeito, ele não vai mais simplesmente ganhar o cargo direto assim, leva lá a carteira de trabalho e está com cargo. Ele antes tem que se inscrever no banco de talentos, mas foi só uma formalidade que foi criada ali, porque o sistema continua o mesmo. Por exemplo, o João, que tem um currículo genial, mas é do partido de oposição, ele pode preencher o banco de talentos ali, que ele nunca vai ser chamado para nada. Ou seja, o banco de talentos é uma baita falcatrua para estar pagando uma empresa para fazer um serviço que um RH de meia dúzia de funcionários públicos poderia estar fazendo muito bem, já que ele, na prática, funciona, pelo menos que eu tenha visto. Se tu acha que eu estou errado, argumenta aí embaixo para mim. Mas pelo que eu vi, ele funciona muito parecido com o que era antes, tá? Só que é com essa diferença que tem uma empresa sendo paga ali e ganhando bem. E as informações são públicas e estão circulando, embora, como eu falei, o acesso está muito difícil, porque Porto Alegre era a capital da transparência, e hoje o que menos tem é transparência nessa gestão mequetrefe aí do Marquesito, tá? O Flex seguindo. Fica a grande dúvida. É lamentável esse tipo de gestão sem criatividade, iniciativa e inovação alguma. Só sabe vender, cortar, privatizar. Cara, e como é que isso aqui vai melhorar a cidade? Vender, cortar, privatizar. Cara, a gente teria que investir, buscar parcerias, pensar soluções, trazer o público para a gestão participativa. A gente precisa repensar a cidade. Como é que a gente vai fazer isso vendendo, cortando, privatizando? Não vai rolar, né? Porto Alegre nunca esteve tão jogada e tão mal administrada. O ganho, nesse caso, é apenas ideológico. É literalmente assim, ó. Se privatizar, é um ganho ideológico. Tipo como se o time deles fizesse um gol, entendeu? Porque a cidade não vai estar ganhando, não, né? Até porque essa privatização está sendo feita de uma forma completamente obtusa no meio de uma pandemia. É lamentável e precisa mudar. Nossa cultura precisa ser repensada e se levada a sério. Gestão é algo sério. E gestão tem que ter projeto,
Gestão tem que ter convite para participação. Gestão tem que ter abertura para o diálogo. Como eu disse algumas vezes aqui nessa live, Marques é um péssimo gestor, tá? Na minha opinião. Então, pessoal, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. A gente vai chegando ao fim, então, dessa live, 1h05. Eu acho que todos os objetivos aqui foram atingidos. Deixa eu voltar aqui para só a minha câmera. Se vocês quiserem, podem colocar aí mais um comentário que eu leio agora no final. A opinião de vocês, né, aí sobre a privatização também é interessante, continua sendo bem-vinda, como eu li ali de todo mundo. E eu acho que principalmente quem é favorável à privatização, eu realmente gostaria de ver argumentos. Porque eu não vi argumentos até agora. Eu vi catarro ideológico, né? E até alguns ranços, mas o argumento realmente eu não vi, tá? Eu não vi essa concessão de 25 anos aí. Se tiver, coloca aí, que vai ser muito bem-vindo. Gente, quem está assistindo no Facebook, que eu estou transmitindo 100% ao vivo, e ainda não é inscrito na página Filosofia Hoje, entra na página Filosofia Hoje, Filosofia Hoje Fábio Goulart. Tem 98 mil curtidores. Vai lá e curte também, compartilha para os amigos. Eu vou estar colocando logo mais também no YouTube, youtube.com/Filosofia Hoje. O nosso canal já está chegando a 30 mil inscritos. Se torne mais um, se inscreva também, ativa o sininho. Eu vi que o Facebook também atualizou, mas o YouTube deu uma atualização que agora ele tá mandando as notificações de quem assinou o sininho, que antes ele não mandava. Ele só mandava se tu estivesse online na hora, né? Não, agora ele tá mandando depois também, então vale a pena também assinar o YouTube. No YouTube tem vídeo novo toda semana, eu respondo todos os comentários lá. No Facebook tem postagens novas todos os dias, então eu tô com muito conteúdo legal. E agora nessa onda aí de estar discutindo a nossa cidade, né? E construindo junto com vocês ideias para caso um dia eu seja eleito por vontade de vocês, eu possa colocar em prática e realmente melhorar a nossa cidade de uma forma criativa, inteligente, racional, numa gestão participativa onde vocês realmente colaborem, né, para que a nossa cidade seja um lugar melhor. Eu certamente, se for um gestor, eu não vou ficar no alto de uma torrezinha como se fosse um reizinho do castelo. Até porque isso nunca fez parte da minha realidade. Eu vou ser um gestor junto com a população, sujando a mão, pegando o busão, trabalhando junto com todos vocês. É isso que eu quero, é isso que eu já faço na minha vida e é isso que eu pretendo fazer se um dia a vontade popular assim desejar. Tá? Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Vamos ver se rolou mais algum comentário nesse tempinho. Ah, rolou sim, rolou sim, rolou sim. Rolou vários comentários aqui. Então, vamos lá. A Josemara, minha esposa, mandou um monte de like e eu vou mandar um coraçãozinho para ela, né? A gente tem que ser romântico sempre. A Kailana montou uma ótima live, eu que agradeço por ter assistido. A Kailana tem assistido, participando bastante das lives do Movimento Mais. Aliás, isso que eu quero passar para vocês, tá? Eu vou fazer uma live amanhã não, quarta-feira aqui no canal Filosofia Hoje, que é uma live sobre saneamento, e o ex-diretor-geral do DEMAI, Antônio Elisandro, vai estar participando comigo, para a gente discutir a questão da água em Porto Alegre, do próprio DEMAI, e a questão da agricultura urbana. Eu falei de agricultura urbana por trás do funcionamento de algumas bancas aí do mercado público. Vamos estar aprendendo com o Elisandro, que é um grande especialista nesse assunto. Vamos estar aprendendo com ele. Quarta-feira, tá? Já vou divulgar aí o banner para vocês. Aqui no canal Filosofia Hoje mesmo. E toda sexta-feira a gente está fazendo uma live com várias pessoas discutindo temas diversos na página do Movimento Mais. Movimento Mais, procura aí Movimento Mais. Toda sexta-feira a gente quem? Eu, o Fleck, o Aquiles e a Camila, que é quem organiza esses debates. E a gente está assim, ó,
fervilhando ideias lá toda sexta-feira também, live do Movimento Mais, e eu sempre compartilho aqui na página Filosofia Hoje, tá? O João Elbio mandou aqui, ó. Só consegui chegar agora, mas acredito na competência da discussão. Essa concessão é por engodo. Temos de respeitar os direitos adquiridos dos permissionários. Precisamos isso, sim, a modernizar a administração do mercado público e diversificar o mix sem perder a referência. Concordo muito, João Elbio, que já teve à frente de Secretaria Municipal de Segurança, também uma grande figura, respeito muito os comentários desse cara. É um cara que vive a cidade. João Elbio tem um trabalho, né, também aí com crianças e adolescentes, né. Cara, é um cara assim, ó, tudo que eu tenho é respeito e gratidão para essa figura, né. Brigadão aí pelo comentário, João Elbio. E lembrando a todos que chegaram, aliás, aqui, ó, Movimento Mais mandou um comentário. Daí vocês podem clicar no íconezinho ali do Movimento Mais, tá usando a bandeirinha antifascista agora, porque somos sim antifascista, tá? Porque se você não é antifascista, você é o quê? Pró-fascista? E se é pró-fascista, vai precisar ouvir uma aulinha de história e de ideologia com os prof aqui, tá? E não vamos nem entrar nesse mérito agora. Todo mundo que chegou agora para o final da live, assim que ela acabar, dá uns 10 minutinhos, já tem como assistir ela desde o início, e aí tu vai ver ali o que perdeu da discussão. Esse recadinho fica para o João Elbio e todo mundo que chegou agora, tá? Obrigado, valeu e até a próxima!